Olha, e você vai ver agora mais uma história que marcou 2013. Não tem como não se emocionar com a história da Fernanda, que venceu o câncer. Como lidar com a descoberta de uma doença grave? Num primeiro momento, pode vir o espanto ou a tristeza, mas e que tal uma festa para marcar esta data? Família reunida para o corte de cabelo da Fernanda, que aos 35 anos recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. Antes da primeira sessão de quimioterapia, durante um churrasco, ela fez questão de contar a todos que enfrentaria a batalha contra a doença. Isadora, a filha mais velha, na época com 4 anos, assumiu a tesoura. Brincava que era a chefe do salão. E foi assim, em meio a uma festa rodeada pela família, que Fernanda optou por dizer a verdade e conseguiu explicar aos filhos que estava doente. A história da família da Fernanda marcou o Paraná TV, marcou 2013 e é por isso que a gente está de volta aqui hoje. Como é que está a tua vida hoje, depois da recuperação, né? Você terminou o tratamento em agosto, foi isso? Final de agosto, Desde agosto, então, você não faz mais químio, mais radioterapia, nada disso? Não. A médica disse que eu estou agora liberada, né? Só faço acompanhamento, mas eu já tenho o sabor da vitória. E o que a Isadora fez quando ela soube que você tinha recebido alta? Além do bilhete maravilhoso que ela escreveu para o Anjinho da Guarda, ela me disse: mamãe, ainda bem que você não morreu, porque senão nós só teríamos o papai. Eu nunca subestimei o sentimento e o pensamento dos meus filhos, muito menos ainda dentro desse processo. Então eu sempre conversei com eles, sempre expliquei, e depois, com o passar do tempo, algumas atitudes deles me mostraram que eles realmente entenderam e sentiram todo o processo que a família passou. Pois é, só para lembrar, né, na época que a Fernanda descobriu a doença, a Isadora tinha 4 anos e o Bernardo tinha 1 ano e 2 meses, né? Então era um bebê e mesmo assim você quis fazer com que ele entendesse algo sobre essa doença, porque ele era um bebê ainda. Pensa, eu fiz a cirurgia, fiquei 6 meses sem poder pegá-lo no colo, então eu tinha que falar com ele a respeito disso, eu tinha que contar o que estava acontecendo, eu mostrava, eu falava que eu tinha o dodói. Esses dias também eu estava vendo foto com ele, ele viu foto minha careca, ele falou assim: olha, você careca, você tomou um remédio, né? Agora, como mulher, Fernanda, como é que você encarou essa doença? Lógico que passar por um processo desse não é ninguém, né, vai dizer, nossa, é uma coisa muito boa. Ele traz depois amadurecimentos e resultados positivos para a tua vida, mas o processo realmente é muito doloroso. Óbvio que você ficar careca, inchada, passando mal, não é nada agradável. Mas eu nunca pensava que eu estava careca, né? Que eu sempre procurei me achar bonita, porque como eu tô, né, tá legal, um visual diferente, eu vou fazer diferente. O meu foco estava voltado para coisas positivas. Você teve medo mesmo, assim, de morrer? No começo, bem no começo. Quando você descobre tudo, quando eu liguei para o meu médico, você entra em pânico. E 1 ou 2 vezes cheguei a olhar para os meus filhos e pensar: meu Deus, o que será se eu não estiver aqui? Mas daí eu afastei esse pensamento de mim. Falei: eu não vou pensar nisso porque não é isso que vai acontecer comigo. Eu vou dar a volta por cima, eu vou vencer. Eles tinham que aprender a trabalhar com a verdade deles e não tinha outra. Era muito mais complicado inventar uma história e mentir do que a gente trabalhar com os sentimentos, simples assim. Olha, já são 10h30 da manhã, o Bernardo e a Isadora ainda não acordaram, mas a gente vai tentar falar com eles porque eles são super importantes nessa história toda, né? Eles que passaram aí, entenderam todo esse processo da mãe da Fernanda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí, Fernanda? Bom, aqui tá o Bernardo, ele tá dormindo ainda. Não vamos incomodá-lo, né? Vamos deixar ele nanando aí. Mas a Isadora, acho que ela já tá acordando. Oi, Isadora. Oi. Tudo bem? Você estava me contando, então, você era a chefe do salão, era isso? É, eu era. E também quando eu passava a mão na careca dela, fazia cosquinha. Eu sempre pensei que a vida, que a gente tem que aproveitar a vida, que a gente tem que ter foco naquilo que é positivo e não no negativo. E fora tudo isso, eu acho que a criação da gente é uma coisa muito forte. A maneira com que a gente aprende com os pais da gente a encarar a vida é muito significativo. E eu, quando eu tinha 17, 18 anos, eu passei pelo mesmo problema com a minha mãe, que também andou careca,
que também nos disse que ia sobreviver a tudo, que ela ia vencer. Então, foi isso que bacana. E a mãe, né, da Fernanda, a Vanessa, também está aqui com a gente hoje para contar sobre isso, né? Que interessante, hein, Vanessa? O seu exemplo, na verdade, serviu realmente para que a Fernanda pudesse explicar para os filhos o que é o câncer e como passar por isso, né? É doloroso, é uma verdade que te assusta, porque você se depara com a realidade da vida, com a morte muito próxima, mas existe a vontade de viver, que é mais importante, de enfrentar, de olhar que existe um futuro, que tem esperança, que um bom tratamento pode te trazer a cura, e eu fui buscar isso todo o tempo. Tá aí, pessoal, a Vanessa, que aos 39 anos passou pelo câncer de mama, a Fernanda, que aos 35 anos também descobriu o câncer de mama, tinha 2 filhos, um deles bebezinho ainda. O que vocês diriam para as mulheres que estão passando, de repente, por este momento, né? O que vocês diriam para elas? Que passa. Elas estão passando por uma coisa que vai passar. E a gente só olha lá para trás e diz, olha, acabou, eu tinha que ter passado, eu passei e eu fiz o melhor, né? Eu fiz o melhor que eu podia. E agora eu tô aqui, cheia de energia, vou correr, sabe Deus quantas corridas o ano que vem, e ficou no passado. Que venham 2014 de muito mais conquistas para a Fernanda, né? E como vocês viram aí, ela hoje participa de corridas, comemora as medalhas, as vitórias da vida. E tem mais um detalhe, viu? Nesse processo todo de luta contra o câncer, a Fernanda teve um companheiro mais do que especial. O marido dela, o Ricardo, que segundo a Fernanda, ajudou muito a manter a tranquilidade e a alegria.